Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de TV o Esporte. E antes de mais nada, eu quero desejar boa noite às nossas comentaristas, Eline França, Letícia Medeiros. Boa noite, meninas. Boa noite, Milka, Eline e todo mundo aí em casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E no TV o Esporte de hoje você vai acompanhar tudo sobre o jogo All-Star da NBA. No UFC, o fim de semana foi de UFC Phoenix e veja também. Um dos maiores jogadores de futsal do mundo, o Falcão, esteve aqui em Natal este fim de semana. Na Copa do Nordeste, o ABC empata com o CRB em casa. O TV o Esporte está no ar. Ontem rolou o UFC Phoenix e o potiguar Renan Baran perdeu mais uma luta, a quarta consecutiva. O ex-campeão peso galo foi nocauteado de forma brutal pelo norte-americano Luke Sanders no segundo round. Com essa derrota, o brasileiro soma apenas uma vitória nas últimas 7 lutas. No card principal, Caim Velasquez voltou ao octógono depois de 953 dias para encarar o Francis Ngannou e só foram necessários 26 segundos para Velasquez ser nocauteado pelo francês. Além disso, o ex-campeão dos pesados sentiu uma contusão no joelho ao cair no solo. Eline, essa luta do Barão não deixou ele numa situação muito confortável não, né? Exatamente, né? O Barão ele já vem numa situação complicada dentro do UFC. A última luta que ele fez, que foi no UFC São Paulo, né? Eu estava lá, inclusive, ele não bateu o peso. Novamente, ele não conseguiu bater o peso da categoria, né? Ele perdeu 20% da bolsa para o adversário e foi em um peso casado. E aí o adversário ficou bem chateado, né? Porque ele fez o trabalho dele, bateu o peso e o Barão não conseguiu. E na luta, nós vimos um Barão um pouco melhor do que ele vinha apresentando, né? Na luta anterior, ele estava jogando mais com o jiu-jitsu. Nessa, ele usou bastante a parte dos chutes, que fazia um tempo que a gente não viu o Barão chutando bastante. Ele conseguiu acertar bastante o Sanders, até um chute na costela que o Sanders sentiu bastante. A gente viu que ele estava com dificuldade ali de se manter no octógono. E aí, no segundo round, o corner do Sanders chamou ele e falou para ele diminuir a distância e foi exatamente o que ele fez. Nesse segundo round, feito, né? nesse segundo round ele seguiu direitinho o conselho do corner, conseguiu diminuir para curta distância, conseguiu achar o Barão, que o Barão estava conseguindo se movimentar bastante, né? Geralmente os atletas usam um chute para usar essa envergadura para não ser alcançado, e aí ele acabou sendo alcançado, levou um golpe, caiu no chão, e o Barão, quando ele leva um golpe, ele não consegue muito bem absorver e se recuperar, né? O Sanders foi para cima e conseguiu liquidar a fatura, né? É uma situação bastante complicada agora para o Barão. Inclusive, ia te perguntar, Eline, diante não só dessa série de derrotas, mas também do comportamento dele no UFC, será que ele está com os dias contados? Vai dar uma passada pelo Bellator? Como é que vai ficar? Sua opinião, assim? Essa é uma situação bem complicada. Provavelmente o UFC deve dispensá-lo, né? Não deve renovar o contrato dele. É possível que o Bellator chame, porque o Bellator ele gosta bastante de atletas mais leves da categoria, ele absorve bastante os lutadores dessas categorias mais leves do UFC, né? Tá lá o Ben Henderson, que já foi campeão dos leves, tem vários atletas lá que saíram do UFC e foram para lá respirar novos ares, se recuperar dessa pressão que derrotas consecutivas dentro do octógono. Então, é possível que o Bellator já esteja de olho, né, para chamar. Não duvido nada. E a luta dos pesos pesados? Sim, essa luta era esperada, né, porque o Caim Velasquez era um ex-campeão, a gente não viu o Caim Velasquez lutando desde 2016, então era bastante esperado. E aí, o Caim Velasquez, ele parou de lutar justamente porque ele tem um problema de lesões, né, no joelho. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. A gente não ficou muito claro se a luta acabou por causa dos golpes do francês ou se ele acabou sentindo o joelho. A gente viu que ele deu um passo em falso e caiu com a perna de mau jeito. E a partir desse momento, ele acabou caindo no chão, não conseguiu mais se levantar. Ele ficou bem chateado, né? Ele deu a declaração falando que era um momento bem difícil porque ele conseguiu se recuperar da lesão, estava 100% e acabou se lesionando novamente na luta. Num passo falso, Num passo em falso e não conseguiu a vitória, né? A gente espera aí que ele consiga se recuperar dentro do UFC porque é um lutador que é um grande nome, né, dentro do evento e merece ter mais uma chance.
Vamos torcer pela recuperação. E ontem, o ex-jogador de futsal Falcão esteve em Natal para o lançamento oficial do Centro de Treinamento Falcão 12. Confira na matéria. Música, energia, expectativas, calor e muita gente reunida esperando um tal de Camisa 12. Eu me assisti Falcão e nosso professor de futsal. Ele é o maior jogador de futsal de todos os tempos e até um dos maiores jogadores de futebol da história. Eu gosto dele porque ele é muito bom e eu queria o autógrafo. Falcão é uma das referências do futsal no Brasil e no mundo. Só na seleção brasileira foram pelo menos 20 anos representando com a camisa brasileira. Aqui em Natal, ele lançou o CD de treinamento Falcão 12, que foi oficializado, é claro, com o jogo de futsal, com diversos convidados e ele dentro da quadra. Dentro das 4 linhas, o craque tirou onda com os convidados, que contava com jornalistas, crianças do centro de treinamento e atletas que já disputaram contra o ídolo lá em 2006, lembrados inclusive pelo próprio Falcão. O nosso goleiro, Neilson, mais uns 2 ou 3 ali que fizeram parte sempre com muito respeito. Então aquela vitória aqui no Machadinho é um dos títulos importantes da minha carreira. E essa defesa aí do Neilson, feita ontem, foi quase um déjà vu da realizada anos atrás. Em 2006, onde eu passei praticamente a noite toda acordado estudando o Falcão e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa partida, mas infelizmente perdemos o jogo de 3-2. E ele tentou fazer uma lambreta em mim e eu consegui pegar a bola dele, como outras também durante o jogo. E o ex-central daquele mesmo jogo no saudoso Machadinho também lembra muito bem. Mas para hoje, fica a honra de caminhar ali do lado. Quem sabe até dar um passe para a referência do futsal. E jogar do lado dele vai ser melhor ainda, né? Porque jogar do lado do melhor do mundo sempre é bom. E contra ele vai ser mais um lado festivo. Claro que vai ter aquela coisa de não querer perder, mas enfim, a festa dele a gente vai fazer o máximo para poder ajudar. Mesmo em menor número, a brincadeira também deu espaço para as meninas exibirem suas habilidades nas quadras, como a Duda, que marcou logo 2 no jogo, e a Kailane, de 15 anos e aluna do CT. Eu super gosto de futebol, desde criança. Antes eu não podia jogar porque eu era muito ruim. Aí foi desenvolvendo, foi melhorando e agora vou jogar ao lado de Falcão. E já que para jogar basta querer, segundo Falcão, elas também terão atenção nas escolinhas de futebol. Meninas jogarem também é um incentivo. Eu falei com elas ontem que elas tragam 3, 4 meninas cada um, que formem grupos de menina, que tenham torneios de menina. Eu acho que as meninas, as mulheres têm que ser vistas diferente. E praticando esporte, não é jogar futebol, jogar vôlei, não é direcionar o que pode e o que não pode. O melhor no futsal dos últimos tempos é a alegria dos veteranos e motivação para quem ainda está só no início. Falcão, para mim, como para muitos jovens do Brasil, é uma inspiração. Muito bom, obrigada, Júlio, pela matéria. E vamos falar agora de basquete. A NBA foi palco de mais um All-Star Game. O time do astro dos Lakers, LeBron James, encarou o time do jovem jogador grego Giannis Antetokounmpo, de apenas 23 anos. O time LeBron levou a melhor e venceu por 178-164. No torneio de 3 pontos, o atual campeão ficou no quase. Stephen Curry perdeu para Joe Harris, que marcou 26 pontos, enquanto Curry conseguiu 24. Letícia, não é sempre que a gente vê um placar desse não, né? Não mesmo, é porque o All-Star Game da NBA, né, esse tipo de jogo é mais nada de defesa e só ataque, né? Os melhores jogadores da NBA se juntam para fazer um jogo que é basicamente direcionado para os fãs, então é por isso que a gente vê placares tão elásticos assim. Inclusive, como é que é essa seleção? É linha fora, o LeBron James escolhe uma parte, né? Escolheu uma galerinha bem pesada, né? O time dele não estava muito fácil, não. E o outro novato, né, também escolheu uma parte. Como é que funciona aí? Então, é basicamente por voto do público, né? 50% do voto dos fãs, que são feitos através das mídias sociais, né? Principalmente o Twitter, mais 25% do voto da imprensa e 25% do voto dos jogadores. Então, os melhores jogadores da temporada são selecionados. E antigamente, no All-Star Game, o jogo era feito entre a Conferência Oeste e a Conferência Leste. Só que nesse ano foram eleitos capitães aí, que foi o LeBron da Conferência Oeste agora, né? E no Leste ficou com o Giannis. Então essa é meio que a maneira como o jogo é organizado,
mas como você bem falou, o LeBron fez uma draft porque eles draftaram jogadores e trouxe alguns nomes de peso para o seu time, inclusive o Kevin Durant, que acabou sendo o MVP do jogo, apesar de que o Giannis marcou o máximo de pontos, 38 pontos na partida. E o Curry do outro lado, né? Steph Curry do outro lado jogando contra o Durant. Pois é, já para dar um gosto aí do que está por vir, porque a decisão da free agency do Kevin Durant, né? A gente sabe que o contrato dele com os Warriors está acabando, tá todo mundo especulando aí o que é que ele vai fazer, com qual time que ele vai assinar. Os torcedores do New York Knicks, né, estão sonhando com ele e com o Kyrie Irving, que também jogou no time do LeBron. Então já deu para ver aí um gostinho de como os dois jogariam juntos. Se vai se concluir, né? A gente não sabe. Inclusive a novela do Anthony Davis, né, continua, né? A gente falou dele aqui na semana passada. A gente viu que teve no jogo da quinta-feira contra o Thunder, o Anthony Davis saiu, né? Falou que estava sentindo uma lesão, mas no ombro, mas aí no jogo no All-Star Game ele estava lá pleníssimo, como se nada tivesse acontecido, né? Se curou bem rápido. Se curou bem rápido, já no domingo ele estava 100% no físico. É uma questão, os torcedores do Lakers ficaram muito animados com as conversas que eles estavam tendo, apesar que eles não deveriam estar conversando sobre contrato, lá né? Com o LeBron, porque tampering é ilegal, mas a gente cria expectativa em relação à conversa que os jogadores têm nesse final de semana e a situação do Anthony Davis. A gente já discutiu tanto, já foi tão comentado que a gente não pode deixar passar também essas interações que eles tiveram. Inclusive, na sexta-feira, o Dell Demps, que é o general manager o general manager do Pelicans, foi demitido justamente pela maneira como ele lidou essa troca não efetuada, né, do Anthony Davis. Foi demitido e a justificativa foi justamente a maneira como ele lidou com essa questão. A discussão da troca foi muito pública e ele não se justificou nem para os donos, nem para a torcida. Então, isso aí já abre mais uma porta para os Lakers tentar novamente, no final da temporada, trazer o Anthony Davis, mas também abre porta para outros times entrarem na jogada, né? O Boston Celtics, por exemplo, estão muito interessados, porque trazendo um jogador como o Anthony Davis, eles têm mais chance de manter o Kyrie Irving no time e fazer com que ele renove o contrato. Mas aí a gente vai ter que acompanhar. Vamos torcer por Lakers, né? Você vai, com certeza. Vamos conferir o que aconteceu nessa semana no mundo do esporte. O giro esportivo de hoje é de Suzy Chagas. Essa semana foi bem agitada no mundo dos esportes. No mundo do vôlei acontece a Superliga. Na categoria masculina, o Cruzeiro venceu o Campinas pelo acirrado placar de 3-0. Com o resultado, o time mineiro voltou à ponta da tabela da Superliga masculina. Já a equipe do interior paulista caiu para o 7º lugar na competição. Já na categoria feminina, as atuais campeãs não tiveram dificuldades para derrotar o Fluminense. O Praia Clube recebeu o Fluminense em Uberlândia e dominou a partida do começo ao fim. De forma natural, as vice-líderes triunfaram por 3-0. O número 2 do Brasil, Rogério Dutra Silva, foi o tenista que chegou mais longe no qualifying do Rio Open, que é o principal do Brasil e da América do Sul. Ele venceu uma partida, mas caiu na segunda rodada do quali. Já Thomas Bertolucci, Matheus Alves, Rafael Matos e Nathan Rodrigues caíram na primeira rodada e ficaram fora da chave principal do torneio, que se inicia nesta segunda-feira. O período entre o jogo das estrelas e a final da fase de classificação é tida como crucial para o NBB Caixa. Agora, restam apenas de 5 a 7 jogos para as equipes melhorarem suas posições na preparação ou na busca para a pós-temporada. Apesar de várias equipes realizarem 2 partidas essa semana, ninguém se deu melhor que o Corinthians. O Timão fez o dever de casa contra o Joinville e subiu 2 posições na classificação. O Campeonato Brasileiro de League of Legends está a todo vapor na edição 2019. O Flamengo bate a NTZ e chega à 11ª vitória no campeonato. O rubro-negro segue na condição de líder isolado na competição, com 11 pontos e apenas uma derrota até a 6ª semana. E o time da INTZ ocupa a 3ª colocação na competição. Obrigada, Suzy, pelo giro. E o TV Esporte vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, não sai daí.